Olá, gente. Eu tô aqui hoje para comentar um assunto um pouco polêmico, um assunto que tem rodeado aí as redes sociais, e a mídia de forma geral aí no Brasil. Eu, enquanto jornalista, gostaria de dar a minha opinião e comentar a respeito desse assunto. Bom, no dia 1º de março, o Fantástico divulgou uma reportagem a respeito da vida dos transexuais dentro das penitenciárias masculinas brasileiras, e abordou, né, o preconceito, a violência e o abandono que eles enfrentam nessas prisões. Bom, dentre os dados que eles forneceram e tudo, eles colocaram entrevistas, né, com esses transexuais por todo o Brasil, e o Dr. Drauzio Varela entrevistou vários, e dentre eles estava a Suzy de Oliveira Santos, de 39 anos, que comentou que se sente abandonada e que entre 8 e 9 anos não recebe a visita de ninguém. E aquele momento realmente é um momento de comoção, na minha opinião, é o ápice da reportagem, em que mais comove, né, a audiência. Bom, aonde está o erro do Fantástico, né? O que fez, né, essa polêmica toda acontecer? A Suzy de Oliveira Santos, ela cometeu no ano de 2010 crimes hediondos, crimes brutais, né? Estuprou e estrangulou e ocultou o cadáver de um menino de 9 anos. E aí, por trás disso tudo, existe uma família que jamais irá se recuperar, existe, né, todo esse histórico é, horrível, né? E a Globo foi lá e na hora de escolher os entrevistados, colocou a Suzy ainda por cima o momento mais, né, comovente da reportagem, é o momento em que ela fala. Bom, na minha opinião, o que eu penso? A mídia ela precisa ser extremamente responsável, ela precisa analisar sempre de forma geral tudo o que ela está propagando, né? Ela precisa estudar muito bem os fatos. Ela precisa não só olhar para uma questão, mas ela precisa olhar para a questão de forma geral, porque tudo envolve mais de uma pessoa, tudo envolve a sociedade como um todo, né? Então eles foram descuidados. É, eu acho que esses assuntos relativos a direitos humanos, eles estão sim sendo muito comentados e sendo muito levantados pela mídia, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eles são distorcidos, eles são desfocados, e aí está o erro do Fantástico, né, ao colocar aí essa pessoa para entrevistar e colocar, de certa forma, como coitado e vítima da sociedade, sendo que não é essa bem a realidade. Não estou comentando sexo, escolha sexual, cor, religião, nada disso, porque eu sou muito a favor dos direitos humanos, é fundamental, os seres humanos, eles precisam, né, exercer os seus direitos de forma plena, independente das suas características e escolhas. Porém, é aí uma pessoa que precisa ser responsável pelos seus atos e cometeu um crime bárbaro, né? Então, eu acho que a mídia ela precisa ser mais responsável. A sociedade ela precisa de uma mídia saudável. Uma sociedade sem mídia ela é doente, mas uma sociedade, né, com uma mídia doente, ela continua sendo uma sociedade doente. Então, na minha opinião, a mídia ela precisa ser sim mais imparcial, ela precisa tomar mais cuidado com aquilo que ela propaga e ela precisa ter credibilidade. Então, eu acho que é uma coisa que está faltando aí na mídia brasileira como um todo e precisa ser repensado, porque nós precisamos da mídia, a mídia é importante para nós. E hoje em dia existe um descrédito, né? E isso é negativo, foi um erro, todos erram, o erro foi grotesco, mas que fica aí de lição para que a mídia possa ser mais atenta aos fatos e que ela possa ser mais cuidadosa quando levantar questões aí importantes e inerentes que falam pela sociedade e que são de fato a voz da sociedade.
Então essa é a minha opinião, eu gostaria que vocês comentassem aqui, que vocês falassem para mim o que vocês estão pensando a respeito disso, desse fato que ocorreu, qual é a opinião de vocês, porque eu acho que é muito importante agregar conhecimento e discutir questões como essas são vitais para todos nós, né, enquanto sociedade. Então, muito obrigada e até a próxima.